Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre Braga e eu vou estar aqui com vocês ministrando essa série de aulas de história. Então, vou começar me apresentando. Como eu disse, meu nome é Alexandre. Eu estou me formando em história, né? Já sou escritor também, né? Poeta, e é um prazer estar aqui hoje ministrando essa série de aulas para vocês de história, né? Eu espero que a gente possa aprender muito uns com os outros, né? Que nossas trocas de experiências, né, tanto de professor como de aluno, possam ser muito frutíferas e que nós possamos aprender bastante, né? Tanto vocês comigo como eu com vocês, porque a gente sempre aprende, né? Sempre está aprendendo, não importa qual a pessoa, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. Sempre tem aquele aluno, tem aquela pessoa que sabe coisa que a gente não sabe, né? Não importa se é aluno ou professor, né? Então é bom, muito bom estar aqui hoje. Eu agradeço a sua presença também, a sua participação, e espero que a nossa aula seja proveitosa. Então vamos lá. Antes de mais nada, a primeira coisa que a gente normalmente faz quando vai iniciar uma série de estudos sobre algum tema, alguma linha de pesquisa, é a gente definir as coisas, né? Dar nome aos bois, né? Então, o que é história? História. O que é história, né? O que é a gente... História não é história de contar histórias, né? O que é a disciplina de história, a ciência histórica, né? O que é? O que se trata? O que ela estuda? O que ela faz? Enfim. E para chegar a responder essa indagação, vamos conhecer o que diz um famoso historiador sobre o assunto. Mark Bloch, né? Ele escreveu vários livros, incluindo a Apologia da História. E nesse livro ele diz o seguinte: a história é a ciência que estuda os homens no tempo. Ou seja, a história, né, é a ciência, uma ciência, né, que estuda. O que ela estuda? Os homens. Homens aí no sentido de humanidade, né? De homens e mulheres, né? E tem uma coisa a mais, né? A história é a ciência que estuda os homens e as mulheres ao longo do tempo. No tempo, melhor dizer, né? Simplificando. Então, é o que diferencia a história, por exemplo, de outra linha, da psicologia, muitas vezes, outras disciplinas, né, elas também estudam o ser humano, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, mas o diferencial para a história é que ela estuda esses seres humanos, né, os seres humanos no tempo. Então, como ela é a ciência que estuda os seres humanos no tempo, nada mais é do que ela a ciência que estuda as ações humanas, né? Ela estuda tudo que a gente faz, né, as ações dos seres humanos, em sociedade, enfim. Porque o ser humano é um animal social. Então, a história acaba estudando também a história das sociedades. Porque o ser humano não age isolado, né? Ele age em comunidade. O ser humano não é uma ilha, né? Ele vive com outros de seus pares, né? E ele convive em sociedade. Ele obedece leis. E essas leis são pensadas também por seres humanos. E aplicadas por seres humanos. E obedecidas por seres humanos. Então, a história vai envolver o estudo das sociedades. Em última instância, é isso. Então, a história trata das ações humanas. Mas para o historiador, né, poder descobrir essas coisas, né, para ele poder estudar a história, para ele poder construir o conhecimento histórico, né, ele precisa partir de algumas coisas, né? Porque, por exemplo, eu não sei nadar, né? Eu sei nadar, mas uma pessoa que não sabe, por exemplo, ela precisa dos meios, aprender de meios, os meios que se tem de conhecimento para poder aprender a nadar, né? Então, a história é a mesma coisa, né? Imagina um pescador, ele precisa de o quê? De uma vara de pescar, conhecimento sobre a situação dos peixes lá, né? Se o peixe tem muito peixe ali, se os peixes estão se reproduzindo não mais rápido do que a pescar, porque às vezes tem épocas assim que a gente não pode pescar, que os pescadores não podem pescar, né? Porque os peixes estão se reproduzindo, então tem que deixar para não esgotar, né, tudo, né? Então, uma das maneiras da gente, todo pesquisador, todo estudante, tem um método, né, uma metodologia que faça com que ele consiga fazer com que ele consiga ser eficaz na busca desse conhecimento que ele está buscando. Então, a história também tem metodologia, né? E como é que é essa metodologia, né? Primeiro que o historiador ele tem alguns conceitos dentro da sua ciência, né, que facilita essa compreensão. Por exemplo, o conceito de fonte histórica, que é o que vamos trabalhar hoje. O que é fonte histórica? É uma das ferramentas que o historiador utiliza
para poder saber sobre determinado período histórico, né? Então, qual a fonte que o historiador se utiliza, né? A fonte histórica, né? O meio de pesquisa dele é esse, o jeito de se parte, né? E o que é fonte histórica? Bom, primeiro existem dois tipos de fontes históricas. A fonte histórica primária e a secundária. O que é a fonte histórica primária? A primária é aquela fonte histórica original. Seria, por exemplo, eu escrever um livro sobre mim, né? Ou um livro de ficção que eu, com base no que eu penso escrever sobre um livro de ficção, criando história. Inclusive, eu sou escritor, tenho um livro de ficção também. Eu escrevi um livro sobre mim. Isso é uma fonte histórica primária sobre mim. O que seria uma fonte histórica secundária nesse caso? Seria, por exemplo, uma pessoa escrevendo um livro sobre o que eu escrevi, falando sobre o que eu disse, né? Então, por exemplo, vou dar exemplo de um filósofo, nesse caso, né? Platão, por exemplo, é uma fonte secundária de Sócrates. E Sócrates não escreveu, não deixou nada escrito. Então, tudo o que se sabe sobre Sócrates é através de Platão. A sua fonte dele foi esta secundária. Porque não tem fonte primária aí, né? Porque Sócrates não deixou nada escrito, né? Então, tudo que se sabe sobre Sócrates é através de Platão, que foi seu discípulo, né? Então, aí vem o questionamento. Será que fonte histórica só é fonte escrita? Precisa ser escrito para ser fonte? Não, né? Fonte histórica é tudo aquilo. O historiador ele trabalha com indícios. Então, fonte histórica é tudo aquilo que o ser humano deixa de vestígio no tempo. Seja vestígio material, seja vestígio imaterial. Exemplo de vestígio material. Muita gente pode... Como assim, professor? Vestígio material? Por exemplo, ideias, né? A filosofia é um exemplo de vestígio material. As ideias, né? As ideias. Não só... outro exemplo também... ensinamento de pai para filho, né? Coisas assim, histórias que eram contadas passaram a ser contadas de geração em geração. É um exemplo de... Não se sabe quando começou os contos de fadas que a gente conhece, né? As versões original deles. Não se sabe quando foi que começou. Por quê? Porque não se escreveu isso. Foi uma pessoa lá, depois de muito tempo, foi lá e registrou. Mas essas histórias de contos de fadas, como Cinderela, Branca de Neve, João e Maria, começaram a ser são histórias que eram contadas em tradição oral, né? Pelo oral, boca, né? De pai para filho ao longo do tempo. Então, é isso. Então, um exemplo de fonte histórica e material. Isso é ideias, né? Histórias narrativas e tal, de tradição oral. Okay. E exemplo de fonte histórica material. É mais fácil, né? Roupas, livros, pinturas, desenhos, móveis, utensílios domésticos, enfim, uma série de coisas. Então, não toda fonte histórica é material. Tem fonte histórica também que é imaterial. E as fontes históricas, além de se dividirem entre materiais e imateriais, também se dividem também em primárias e secundárias, como eu expliquei para vocês. Então, com base nessas ferramentas que eu falei para vocês, de fonte histórica, fonte primária, fonte secundária, fonte material e fonte imaterial, acesso a esses vestígios que o ser humano deixa no tempo, que o historiador consegue construir o conhecimento histórico, consegue também fazer uma reconstrução aproximada de determinado período histórico. Entenderam? Qualquer dúvida, me pergunta. Agora, para finalizar, isso é só uma conversa inicial. A primeira aula é mais simples porque eu vou explicar basicamente o que é história para explicar, né, para vocês que são alunos, interlocutores em geral, que meus interlocutores no geral, meus alunos, pessoal que vai assistir meus vídeos, né? O que a gente está tratando? O que a gente vai tratar nessa série de aulas, né? Começando por essa. Então é importante a gente definir, né, dar nome aos bois, né, para não confundir a cabeça de ninguém, facilitar quem está aprendendo. Então é isso. Agora, outro conceito que a gente vai trabalhar aqui, que a gente vai apresentar inicialmente, né, que a gente vai trabalhar nesse vídeo, é o conceito de fonte de fato histórico. O que é fato histórico? O que é um fato? É uma verdade. Então, fato histórico trata de verdade histórica, né? Então, o que é uma verdade histórica, né? É aquilo que aconteceu, né? O fato de dizer um acontecimento, né? Então, um fato histórico é basicamente um acontecimento histórico, em resumo, né? É um acontecimento, é aquilo. Exemplo de fato histórico. O atentado de 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, em 2001, é um exemplo de fato histórico. Aconteceu, porque ele foi um fato histórico. O voto feminino
fato histórico que aconteceu. A Inconfidência Mineira, um fato histórico que aconteceu, né? Está situado. Todos esses acontecimentos que eu falei para vocês, estão situados no tempo e no espaço, ou seja, eles aconteceram mesmo, são comprováveis. Agora, os fatos históricos, eles não falam por si só. Eu quero dizer com isso que vamos dar exemplo aqui para vocês. Um historiador, por exemplo, que vai escrever sobre a economia brasileira, uma situação, período econômico brasileiro do café, o ciclo do café, por exemplo. Se ele não entender nada de economia, ele não vai conseguir fazer muita coisa, ele não vai conseguir interpretar, né? Não vai conseguir identificar o que leva a quê, quais são as causalidades, né? Quais são a relação de causa e efeito, ele vai ter dificuldade. Então, o historiador, o fato histórico, ele não fala por si, né? Ele fala, o historiador que vai dizer, daí o papel do historiador, ele é ativo, ele sempre está em busca de aperfeiçoar, né? Tanto é que a gente, por exemplo, a gente sabe mais hoje sobre a Grécia Antiga do que, por exemplo, na Idade Média. Por exemplo, a gente conhece muito mais sobre a Grécia Antiga hoje, mesmo tendo essa maior distância temporal. Por quê? Porque com as fontes que a gente anda descobrindo, novas fontes que estão sendo descobertas, mas não só, conhecimento, a metodologia de buscar conhecimento histórico vai sendo aprimorada, né? E com isso a gente vai conseguindo ter mais êxito nessa busca pelo conhecimento, né? Então a gente pode dizer o seguinte, né, com base nisso que eu estou falando, que o historiador ele é um profissional, né, que precisa entender várias teorias, né? Porque se o historiador, por exemplo, quiser entender, falar de um fato econômico, por exemplo, o ciclo do café no Brasil, primeiro reinado, vamos colocar assim, né? Que a gente vai discutir aqui no decorrer das aulas também esse período, né? Ele vai ter que entender de economia, óbvio, né? Você não vai conseguir fazer um trabalho bem feito. Se o historiador, por exemplo, quiser saber por que foi que um rio acabou na inundação de uma cidade, né? Ele vai ter que descobrir, por que ele vai ter que entender também um pouco de geografia aí, né? Por quê? Por que ele vai ter que entender? Ver se esse rio, né? Como historiador, como ele entenderia, né? Ele teria que ver se essa inundação dessa cidade através desse rio foi causada por uma causa humana, foi causada por seres humanos, pelas pessoas que viviam ali, ou foi uma mudança natural, sem interferência humana, foi uma coisa natural, assim, que o ser humano não interferiu. Então, é muito importante, então o historiador, o fato histórico é como se fosse assim. Vou dar exemplo para vocês. É meio doido, mas eu vou dar esse exemplo, né? Imagina uma maçã no meio do nada. Ela é o quê? Uma fruta, né? Da natureza. Agora, quando um ser humano vê aquela maçã e come aquela maçã, e está transformando aquela fruta em um alimento. Então a maçã, ela não é um alimento, até que o ser humano veja a maçã e use ela para esse fim, né? Então a maçã só passa a ser um alimento quando um ser humano pega a maçã e puxa, eu vou usar ela para comer. Então passa a ser um alimento. Mesmo coisa do petróleo. O petróleo é na natureza, ele não é nada. Até que depois de muito tempo, passa a usar o petróleo, né? Para, por exemplo, construir plástico, né? Várias coisas, né? Petróleo, né? Ou combustível, quer dizer, combustível, né? Passa a usar combustível, né? Plástico, combustível. Então, o petróleo sempre existiu, há muito tempo que ele existe, né? Muito tempo não, mas há muito tempo que ele existe. Muito antes do ser humano existir, já existiu o petróleo. Mas ele não era nada, ele é só um dado da natureza, um efeito, uma causa natural. Agora, quando o ser humano passa a usar ele para fins como fins automobilísticos, da indústria automobilística, né, combustíveis e tal, aí ele passou a ser o quê? Um bem econômico. Aí ele passou a ter outra, entendeu? Mesma coisa o conhecimento, o fato histórico. O fato histórico por si só ele é nada, né? Ele é preciso saber interpretar esse fato histórico. E como é que o historiador interpreta esse fato histórico? Através do auxílio, inclusive, de outras ciências, como a sociologia, a economia, a antropologia, a psicologia, assim por diante, né? Então o historiador, a história sempre dialoga com outras disciplinas, com outras ciências, né? E eu vou estar trazendo um pouco, no decorrer dessas aulas, um pouco desse diálogo, né? Para vocês entenderem também. Vocês não precisam ser historiador, precisam ter interesse em seguir na carreira de historiador, de professor de história, mas essas coisas, posso garantir para você, vão aumentar o seu repertório, vão facilitar a sua compreensão a respeito dessa disciplina, que é a disciplina de história. Então, pessoal, agradeço, né, para quem me assistiu, essa conversa inicial que a gente teve, né? E vou ficando por aqui, até a próxima aula.